acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. Você ouve aí um dos maiores sucessos do repertório do Formigão, o cantor Ciro Monteiro, que neste ano teria completado 100 anos. Para quem quiser relembrar ou até mesmo ouvir pela primeira vez as músicas deste cantor, a dica é dar uma passadinha lá na Caixa Cultural, na Carlos Gomes. Acontece um tributo feito por um dos nomes mais quentes da nova geração do samba. E é com a banda que a gente conversa agora sobre esse cantor, sobre o tributo e, claro, sobre o trabalho autoral dessa banda que está em Salvador pela primeira vez, Casuarina. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem. Dito assim parece à toa o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa louca, que gostinho divinal, quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Aí você ouviu Casuarina. Estamos aqui com o Gabriel Azevedo. Muito boa noite. Boa noite a todos. Também aqui João Fernando, tudo bem? Tudo certo, boa noite, gente. E também aqui com a gente Daniel Montes. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Então, o pessoal do Casuarina que está aqui, 3 dos 5, que estão se apresentando até domingo lá na Caixa Cultural. Se fosse para a gente chutar um tributo que o Casuarina fizesse esse ano, eu ia dizer assim, não, vocês ouviram que os caras tocaram Canto de Ossanha, do Baden Powell, Vinícius de Moraes fazendo centenário em outubro, os caras vão fazer centenário. Vocês fizeram o Ciro Monteiro, por quê? Rapaz, porque o Ciro tem uma importância muito grande para a música brasileira, principalmente para o samba, e eu acho assim, o Ciro, infelizmente, por uma geração mais recente, assim, é muito pouco conhecido. Mas foi um cantor, assim, que alguns desses sambas, por exemplo, Se Acaso Você Chegasse, que a gente ouviu na voz dele ali mesmo, e o Beija-me agora, são sambas que até hoje, qualquer roda de samba que você for, em qualquer lugar do Brasil, você vai ouvir esses sambas ainda. E esses sambas foram lançados pelo Ciro, e pouca gente sabe disso, né? E até curioso você ter falado do Vinícius e do Baden, porque o Vinícius e o Baden eram apaixonados pelo Ciro Monteiro, né? O Vinícius dizia que o Ciro era o maior cantor popular de todos os tempos. Eles, inclusive, fizeram um disco, os dois, só em homenagem ao Ciro Monteiro. Chama De Baden Vinícius para Ciro com Carinho. Nesse disco, tem músicas que até então eram inéditas e que os dois fizeram pensando no Ciro para gravar, como, por exemplo, Deixa, Formosa, Tempo Feliz, que são músicas que acabaram eternizando também e que foram feitas para ele cantar, né? Isso dá um pouquinho a noção da importância que ele tinha, assim, pra música brasileira, e é um cara pouco lembrado. Então acho que a nossa função, nossa missão também é resgatar essa história um pouco. Legal. Vocês tocaram em um trabalho que saiu recentemente, o Samba Book de Martinho da Vila. Isso. É uma referência pra vocês? Com certeza. Martinho é mestre, né? Assim, a gente tem a sorte, assim, de trabalhar com samba e estar lá no Rio de Janeiro e estar em contato com essas pessoas todas que sempre foram referência pra gente. Hoje em dia a gente pode conviver com eles, né? Então a gente foi convidado para participar, o próprio Martinho convidou a gente e tal, e pra gente foi uma felicidade muito grande, né? A música é muito bonita e também é uma música pouco conhecida, né? Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, um dos samba enredos que ele fez pra Vila Isabel. E ficou muito legal. Inclusive o Samba Book é bem legal, né? Tem um time muito bom, assim. Agora, inclusive o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlos Parasiles, ele comparece em duas, acho que com a Petrobras Sinfônica. Isso, com a Sinfônica, exatamente. Agora o Ciro Monteiro também tem esse lado compositor. E esse lado autoral vai ser também explorado no repertório? Vai. Isso pouca gente sabe também, né? O Ciro é conhecido mais como intérprete, né? Mas ele também compunha. Até, né, tem uma outra história curiosa, né? Porque como sempre que eu faço esse tipo de projeto, eu faço uma pesquisa grande antes, né? Você é o diretor musical do espetáculo. Isso, né? E aí, fazendo a pesquisa desse projeto, a gente acaba sabendo histórias e tal. Então, um dos convidados que a gente vai receber lá na Caixa Cultural, um deles é o Alfredo Del Penho, que estará com a gente hoje lá. E ele também saca muito dessas histórias. Ele estava contando pra gente que nesse disco do Baden e do Vinícius, pro Ciro, tem uma música chamada Alô João, que é um samba lindo, maravilhoso, e que
a gente já sabia que era do Ciro em parceria com os dois. É o único samba no disco que é feito pelos três. E o Alfredo veio nos contar que ele já tinha ouvido histórias de que, na verdade, o samba era só do Ciro, né? Porque estava faltando um samba para terminar o disco, o Ciro tinha esse samba. Só que o Ciro sempre foi conhecido, além de ser um belo cantor, sempre foi conhecido como uma pessoa muito generosa. Um cara, todo mundo que conheceu dizia que era uma pessoa de um trato maravilhoso. E ele resolveu, por conta própria, botar os dois na parceria, mesmo não sendo parceiros, que dá um pouco da ideia da generosidade dele. Mas ele tem muita música legal. Hoje lá no show a gente vai cantar algumas delas. O Alô João vai estar no repertório também. Vocês já tocaram ontem. Como é que foi assim a sensação? Como foi esse primeiro show em Salvador? Né? Foi muito legal, né? O show na Bahia realmente é um lugar que a gente queria muito ter vindo antes, né? Desde que a gente começou a viajar pelo Brasil. E finalmente estamos chegando agora com esse projeto do Ciro, esperando também mais pra frente trazer o show completo do Casuarina, né? A gente até fez uma coisa ontem, né, no show, até por esse ineditismo do Casuarina aqui em Salvador. A gente tem 12 anos de carreira, a gente não tinha ido a Salvador ainda. A gente foi a Cuba, Israel, Angola, Europa inteira, Estados Unidos, mas não tínhamos vindo a Salvador ainda. Eslovênia. Foi pra Angola já meio caminho andado. Fizemos uma escala em Angola antes, foi isso. E aí a gente aproveitou, a gente veio fazer a Caixa Cultural, mais uma vez apoiou assim, esses projetos que a gente faz. Mas a gente aproveitou, como a gente vinha para fazer essa homenagem ao Ciro, e a gente nunca tinha vindo aqui ontem, a gente fez, num determinado momento do show, a gente tocou algumas músicas nossas também. A gente fez saímos um pouquinho do roteiro do Ciro e tocamos. E a rapaziada gostou, né? Foi legal. Hoje a gente vai fazer de novo, amanhã e domingo também. Baiana que entra na roda só fica parada, não samba, não canta, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dana nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. E você que sintonizou agora a Band News FM, estamos aqui no estúdio com a banda Casuarina, que está com um show em homenagem ao Ciro Monteiro na Caixa Cultural da Carlos Gomes até domingo. E a gente falou um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os projetos futuros, mas esse centenário do Ciro pode render um CD, um DVD para vocês? Olha, a gente, sempre que a gente faz esses projetos especiais, a gente registra ele, né? A gente grava. Para esse especialmente, a gente trouxe todo o equipamento legal para gravar da melhor maneira possível. É lógico que sempre que você faz um projeto ao vivo assim, grava, existem algumas questões que devem ser levadas em conta. Depois você analisa o resultado, se ficou legal mesmo, porque você depois refazer em estúdio, a gente pelo menos acha que fica um pouco falso, né? Embora seja segundo eu soube, o que mais acontece. É o que mais né? acontece. Ao vivo, em estúdio. É a gente que não gosta de trabalhar dessa maneira, mas é uma maneira que se encontrou hoje, porque com essa crise toda do mercado fonográfico, acho que os registros ao vivo se tornaram uma saída, assim, né? Uma outra opção, né? E realmente é difícil você gravar ao vivo. A gente tem 2 discos ao vivo gravados e a gente sabe como é difícil. A gente se dedica bastante para não precisar fazer isso. E vamos ver, mas são 4 noites, né? Então, provavelmente a gente vai conseguir uma coisa legal. Então, fica aí, fica no ar aí, vamos ver. Quem sabe, de repente, o cara daqui de Salvador, né, que vai conferir o show, de repente ouve o CD, né? Gravado aqui. Sim, essa palma é minha, essa palma, essa batida de palmas é minha. Esse gritinho, né? Não, só pra registrar aqui que a gente ia fazer o Se Acaso Você Chegasse, mas a gente resolveu fazer o Falsa Baiana para uma homenagem às verdadeiras baianas. Aí todas. Claro. Falando nisso, vocês são são cria da Lapa, né, lá no Rio de Janeiro. Tem um lugar, rapaz, quando meus amigos vão lá pro Rio, Lapa, sente um pouquinho em casa, né? Parece um pouco Rio Vermelho, aquela boemia, o pessoal tomando aquela cervejinha mais barata e tal. Quando um baiano for lá no Rio de Janeiro, acha vocês na Lapa, onde é que pode achar a Casuarina para curtir um pouco o som de vocês? A gente está sempre por ali mesmo. Geralmente a gente toca na Fundição Progresso, que é a nossa casa. A gente teve uma roda de samba lá durante muitos anos. Ali, nosso primeiro DVD foi gravado lá na Fundição, né? E a gente tem até um show marcado lá agora. Então, dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, para quem estiver no Rio, vai ser a gente e a Roberta Sá,
uma outra irmã nossa que sempre tá junto com a gente. Então, você 2 shows na mesma noite. E a Fundição é um lugar excepcional, fica ali bem no coração da Lapa mesmo. A Lapa a gente participou, né, cara? A gente tem 12 anos de carreira, a gente participou. A Lapa é um bairro boêmio do Rio que estava degradado, né? Durante há uns 15 anos atrás, abandonado pelo poder público e tal. Então era um lugar perigoso, um lugar, apesar da história que tem, né, pra cultura brasileira, era um lugar que estava largado. E a gente participou, a gente viu esse processo todo de revitalização. E hoje em dia, assim, a gente, quando a gente começou essa história toda, a gente não imaginava que fosse chegar onde chegou hoje em dia, né? Hoje em dia a Lapa é o centro da noite carioca, é a Lapa. Os cariocas querem ocupar aquele espaço, né? Na madrugada. Porque na rua tem muita opção, tem opção para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Mais ou menos em paralelo aconteceu isso com o Circo Voador também. Né? Também, porque o Circo Voador fica ali. O Circo Voador fica na frente também da Fundição Progresso, né? Fica também ali. O circo era a única coisa que, mesmo nesse período mais conturbado da Lapa, o circo ainda ficava lá. Mas era complicado, você chegar lá. Daniel tá querendo tocar de O violão tá vivo, ele se assustou aqui, tá tocando só. O negócio legal também para quem conhece o Rio de Janeiro é que a Lapa, o Rio de Janeiro se fala, ainda é hoje em dia, que o Rio é uma cidade partida, né? Tem a Zona Sul e tem o resto da cidade, né? E de fato ainda acontece um pouco isso, mas eu acho... percebe até com relação ao transporte público. Sim, lá. não, para tudo, né? Mas eu acho que a Lapa veio cumprir esse papel também de aglutinar essas duas cidades, porque até geograficamente tá ali bem no centro antigo da cidade, então tá entre a Zona Norte e a Zona Sul, você tem condução para todo lugar da cidade, para Lapa. Então eu acho assim, esse é o maior trunfo da Lapa, a questão de uma noite democrática mesmo, para toda a cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro estava precisando disso. Salvador também precisa muito, de mais espaços ainda, né? Temos poucos. Senão vocês chegaram a circular pela cidade, como é que tá? O sol tão ensaiando e tocando. Rapaz, a gente... Fui à praia hoje, peguei uma bela praia. Tá vermelhinho mesmo. A gente gosta de praia, Fui né? ali no Porto da Barra aqui pertinho. Tá sendo tanta publicação, tinha que ver. Uma das melhores praias do mundo, segundo, né, os CNN sempre aponta, né? A The Guardian também. Tá bom mesmo, tá bonito lá. A gente, eu e Daniel, a gente mora em Copacabana, né? Então a gente... Atravessa a rua. A gente gosta de praia mesmo, assim. Daniel mais ou menos. Daniel mora em Copacabana. Mais ou menos. Mas a gente tá ali vivendo essa atmosfera de praia todo dia. E eu gosto muito, assim. Hoje eu não fui, mas amanhã eu vou com certeza. Já tava até falando com o João, mas a gente vai lá. Então no Porto da Barra você foi encontrar uma rodinha de samba diferente, uma rodinha improvisada lá de Somos repente. nós mesmo. Vocês toparam com a Cazuarina. Muito obrigado pela participação. Valeu, gente. Obrigado a vocês, gente. Um abraço a todos aí. Então, o show de vocês até domingo na Caixa Cultural, é isso? Isso aí. Lembrando que no sábado dá pra ir no Caixa e depois ainda dá pra ir no Diogo Nogueira. Isso também. aí. A gente vai estar lá no Diogo também. A gente Antes de sair do Rio, a gente já tinha falado com ele, já tínhamos dito que a gente ia aparecer lá. Amanhã estamos lá também. Intercâmbio lá, hein? 6h37.